Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar um glória, né? Mais um capítulo. Começando hoje, capítulo de Gênesis, de número 6, do versículo 1 ao 7, onde fala da maldade da humanidade e a advertência de Deus. Aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. O acontecimento neste capítulo provavelmente começara aproximadamente durante a época de Enoque, que foi há cerca de 1000 anos antes do dilúvio. E houve, sem dúvida, algumas milhares de pessoas povoando a face da terra. Nesse momento, o versículo 1 não tem a intenção de sugerir que o nascimento das meninas superou em números a dos meninos, mas tem a intenção de preparar a descrição de que está prestes a se dizer. Vendo os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Está aqui no versículo 2 do capítulo 6. Quero falar um pouquinho. Os filhos de Deus, descrito aqui, se referem aos anjos caídos que tinham se colocado a favor de Lúcifer, que encabeçou uma revolução contra Deus durante um período na eternidade passada, para poder corromper a linhagem humana, da qual o Messias viria em última instância. Eles tentaram corromper essa linhagem, casando-se com as filhas dos homens e que produziriam uma raça bastante, que seriam bastardas, né? Por assim se dizer, do qual pelo menos alguns eram gigantes. De qualquer forma, todos os que resultaram dessa união foram contaminados. O termo filho de Deus do Antigo Testamento, ao menos como se utiliza aqui, não é usado nunca para referir-se a seres humanos, sempre é usado para referir-se aos anjos, sejam justos ou caídos. Está lá em Jó 1, do versículo 6 e Jó 2, do versículo 1. Em sua curta epístola, Judas menciona esse anjo. Ele disse que não guardaram sua dignidade, mas deixaram sua habitação. Então ele diz: qual foi o pecado deles? Tinha seguido a carne estranha. Referente a isto, Judas também disse que Deus reservou-os em escuridão, encerrando-os nas prisões eternas, até o julgamento do grande dia. Está lá em Judas 6, do versículo 7. Advertência de Deus. Então disse o Senhor: não contenderás meu espírito, quer dizer o Espírito Santo, com o homem para sempre. O Senhor está falando aqui do homem, Adão, e não a humanidade em geral, porque certamente ele é carne. Refere-se ao fato de que, apesar do primeiro homem ter sido criado pessoalmente por Deus, ele era carne e, devido à queda, em última instância, devia morrer. Entretanto, serão os seus dias 120 anos. A partir desse início, seria proporcionado a Adão 120 anos para arrepender-se. Não há prova alguma de que ele fez. Muitos acreditam que esses 120 anos se referem ao prazo para arrepender-se antes do dilúvio. Entretanto, não tem nada a ver com o dilúvio, como vamos demonstrar mais adiante. No versículo 4 do capítulo 6, naqueles dias havia gigantes na terra, como resultado de uma união dos anjos caídos com as filhas dos homens, e também depois. Naqueles dias se refere à época anterior ao dilúvio, enquanto que também depois se refere ao tempo depois do dilúvio. De fato,
Golias, a quem Davi matou, eram dessa linhagem. Pois os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. Os termos valente, varões de renome, derrubam a hipótese de que estes os refiram unicamente à linhagem de Sete e de Caim. E viu o Senhor que a malícia do homem se multiplicara sobre a terra. Esses varões de renome, os gigantes, foram desenvolvidos mais e mais formas de maldade, e que todo o intuito dos pensamentos de seu coração era continuamente mal, devido a esta infestação do mal que começou nos vários processos de pensamentos, incorporava todos os seres humanos. Tratava-se de uma ação contínua do mal que nunca se apaziguava e crescia constantemente e se tornava mais degradante. E se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Deus não muda com respeito à sua natureza, entretanto, o fato de que o Senhor se arrepende demonstra a verdade de que Deus, em coerência com sua imutabilidade, assuma uma mudança de posição resultante a uma mudança do homem, e lhe doeu em seu coração. Não é simplesmente uma declaração antropomorfóbica, como alguns afirmam, e sim uma verdadeira declaração de relação à natureza de Deus, e o pecado entristece o Senhor. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. A maldade do homem se tornou tão grande que se Deus não tomasse essa decisão, o homem, em última instância, se destruiria, embora levasse muito mais tempo. O pecado tem que ser julgado, e sem dúvida alguma será. Desde o homem até o animal, até o réptil, ave dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. O reino animal foi feito para o homem, e se o homem se destrói, não há mais razão, nem motivo para a existência do reino animal, portanto, deve ser destruído também. Eita, Deus da glória. Aleluia, Jesus, glorificado seja teu santo nome. Graças te damos, Senhor, porque só tu é Deus, não há outro Deus, tu é o Deus da vitória. Quando nessa época aconteceu isso, aleluia, aleluia, Deus, glorificado seja teu santo nome, Senhor. Aqui fala da maldade da humanidade e a advertência de Deus. Por essa razão, Deus enviou o dilúvio sobre a terra. E quantas vezes Deus precisar, Ele vai acabar, Ele vai fazer, porque Deus é Deus. O nosso pecado fede na narina de Deus. Isso é uma verdade. Nós temos que voltar para Deus. Voltando para Deus, Ele sara, com certeza, até a terra. Tudo que acontece, com permissão dEle. Porque nós temos que nos voltar para Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, teu ministério, a tua casa. Aleluia, Deus. Tudo que tocar tuas mãos, te apresenta para Deus. Disse: hoje vim aqui, Senhor, abençoa minha vida, abençoa minha família, meu Pai. Deus da graça, Deus da glória, santificado seja teu santo nome. Que nesse dia de hoje, Senhor, que seja curada a nossa terra, que seja levado todo o mal, porque o mal em si se destrói, Senhor. Eu creio assim. Santificado seja teu santo nome. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a tua obra. Que a obra é tua, Senhor, não é minha, Senhor.
Tudo que eu faço, Senhor, é com tua permissão. Abençoa minha vida, abençoa minha parentela, meus filhos, minhas netas, Senhor. Abençoa meus amigos, meus inimigos. Os inimigos de nossas almas que também precisam, Senhor, da tua ajuda. Abençoa, meu Deus e meu Pai, eu te peço, pelo poder do sangue do Cordeiro. Visita, Senhor, os leitos dos hospitais, os enfermos nos lares, Senhor. Eu não preciso citar nomes porque tu sabe de quem eu estou falando, meu Pai. Glorificado seja teu santo nome, Deus. Aleluia, Jesus. Se você gostou dessa mensagem, vem para um amigo. Eu estou lendo o Gênesis. Depois entrarei para o Êxodo e aí diante iremos ler toda a Bíblia. E se você parar para ouvir, você vai entender o que aconteceu no passado e o que está acontecendo hoje. Amém? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.